Eu quero aqui cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus está me concedendo, está aqui para estar ministrando a palavra de Deus. Eu peço a Deus que Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe a família de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus tem tocado no meu coração aqui para, juntamente com os irmãos, está meditando numa palavra maravilhosa que encontra aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos meditar aqui em alguns versículos. Do versículo de número 1 ao versículo de número 4, que nos diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Somente até aí para a meditação da palavra do Senhor Jesus. Amados, uma palavra bastante maravilhosa, bastante conhecida. Nós vemos aqui que onde o povo de Israel falhou, Jesus Cristo triunfou. Onde o povo eleito por Deus falhou, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, triunfou. Amados, nós, por sermos cristãos, nós conhecemos bem a história do povo de Israel, quando ele foi tirado ali por mão forte, pelas mãos poderosas de Deus, quando Israel foi tirado do Egito ali por Deus. Deus, para livrar o povo de Israel do Egito, Deus enviou praga ali no Egito. Deus avisava Faraó para que Faraó deixasse o povo de Israel ir. E Deus enviou praga ali para o Egito. E quando o Faraó deixou o povo de Israel ir, Deus fez que o mar se abrisse, o povo de Israel passasse, louvado seja Deus. E o inimigo, Faraó, perseguiu o povo. E quando eles foram passar pelo mar, Deus fez que o mar se fechasse, que as águas voltassem ao lugar, aniquilando todos os inimigos. Nós vemos que ali Deus colocou uma coluna, colocou uma nuvem para proteger aquele povo durante o dia, do calor do dia, e uma coluna de fogo para iluminar aquele povo durante a noite, ali no deserto. E Deus também fez que maná descesse do céu para alimentar aquele povo. Olha só que maravilha, irmão. O poder maravilhoso do Senhor. Amados, mas só que quando faltava algo para aquele povo, e faltava comida, e faltava água, aquele povo começava a questionar, começava a murmurar. A incredulidade tomava conta daquele povo, e aquilo não agradava nada a Deus. A incredulidade não agrada a Deus. Irmãos, e nós podemos ver que onde o povo de Israel falhou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, triunfou. E aqui Jesus ele está nos dando uma aula de como nós podemos passar pelo deserto. Jesus está nos ensinando a passar pelo deserto, pelas provas, pelas lutas, pelas tribulações. Para nós podermos passar pelo deserto, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Lucas vai nos relatar ali no capítulo de número 4, esta mesma palavra, esta mesma passagem. Lucas vai nos relatar ali no versículo de número 1 que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Então, irmãos, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é ter vida com Deus, comunhão com Deus, vida de oração, jejum, leitura da palavra. Nós devemos obedecer a Deus, estar no centro da vontade de Deus, viver
fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Irmãos, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, porque um crente que lê a palavra de Deus, ele vai ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que neste mundo nós vamos passar pelo deserto. Nós crentes vamos passar pelas provas, pelas lutas. João 16:33, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que me tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que no mundo nós vamos passar por aflições, por prova, por luta, que o mundo não é um mar de rosa. Então, o crente, quando ele medita na palavra de Deus, ele sabe que ele vai passar pela prova. Então, ele passa pela prova dando glória a Deus, aleluia. Ele passa pela prova cheio do Espírito Santo quando ele medita na palavra. Agora, um crente que não medita na palavra, quando chega nos dias de prova, quando chega nos dias de luta, nos dias difíceis, ou seja, nos dias de deserto, ele faz igual aquele povo de Israel. Quando ele começa a passar por dificuldade, ele deixa que a incredulidade toma conta dele. Ele já começa a lembrar do Egito, ou seja, ele já começa a lembrar do mundo, das coisas do mundo. Ele começa a lembrar da comida boa do mundo, das ilusões do mundo. Irmãos, o mundo é ilusão. Nós vemos ali um exemplo bíblico, Ló, quando Abraão pediu para que Ló fizesse a escolha. Ló ergueu os seus olhos, mas não para pedir um conselho a Deus, mas sim para olhar a campina, as pastagens verdes do Jordão, e escolheu aquilo que agradava a ele. E nós vemos que Ló, ele tinha bastante ovelha, ele tinha bastante gados, bastante coisa, ele tinha. Mas a escolha errada de Ló fez que ele perdesse tudo. No final da história de Ló, nós vemos ali que ele acabou sem nada. Louvado seja Deus. É isso que o mundo nos dá. É isso. O mundo é ilusão. O mundo deixa a gente sem nada. Louvado seja Deus. E sem contar os açoites que Satanás nos dá no mundo. Nós vira escravo de Satanás. Então pessoas que não meditam na palavra, elas lembram das coisas boas do mundo, mas esquecem do açoite de Satanás, das pisadas de Satanás, esquece que é escrava de Satanás. Irmãos, em Jesus Cristo nós somos libertos, em Jesus Cristo nós temos vidas, porque a palavra do Senhor fala: conheceis a verdade vos libertará. Jesus nos liberta de toda a escravidão do pecado. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, e aqui Jesus ele venceu Satanás com o quê? Com a palavra. Então, olha só a necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra. Efésios 6:17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra. Amados, a palavra de Deus ela é espada, ou seja, ela é instrumento de ataque. Então nós devemos nos equipar com a palavra de Deus para quando Satanás vir nos tentarmos, nós podemos atacá-lo com a palavra do Senhor. E nós vemos aqui, Jesus mesmo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo disse que o homem vive da palavra do Senhor. O pão você pode comer, o pão físico você pode comer. Dali a pouco você está tendo fome de novo. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, este alimento, irmão, ele dura para sempre. Louvado seja Deus. Amados irmãos, veja só que Jesus Cristo, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E Satanás apareceu para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pães. Irmãos, se tu és o Filho de Deus, olha só no versículo de número 17, do capítulo de número 3, aqui de Mateus. Deus acabou de dizer para Jesus Cristo: eis meu filho amado, a quem me comprazo. Deus acabou de dizer que Jesus Cristo era o filho amado dele, de Deus. E aqui já no versículo de número 3, do capítulo de número 4, Satanás está dizendo: se tu és o filho de Deus. Irmãos, Satanás ele é cheio de colocar dúvida. Ele é cheio de distorcer a palavra de Deus. Nós vemos ali que quando ele tentou Eva ali no Jardim do Éden, ele distorceu a palavra do Senhor. Ele disse para Eva que... Deus disse para Adão e Eva que se comesse da árvore do bem e do mal, que eles morreriam. E Satanás disse: certamente não morrerá.
mas será como Deus distorceu a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que Satanás está distorcendo a palavra de Deus e está tentando colocar dúvida. Louvado seja Deus. Mas nós vemos ali que Jesus Cristo, ele está alimentado da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo ali, ele vence Satanás com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, veja também que Satanás, ele viu que Jesus estava com fome, ou seja, a carne fez que Jesus sentisse fome. E Satanás lhe ofereceu para Jesus o quê? O que agradava a carne. Falando, faz que essas pedras se transformem em pão. O pão matava ali a fome de Jesus, ou seja, Jesus estava com carne. A carne de Jesus fez que Jesus sentisse fome. Então Satanás, ele ataca o nosso ponto fraco, ele ataca nós, a nossa carne, né? Ele vem oferecer coisa da carne para nós. Louvado seja Deus. Mas nós devemos vivermos no Espírito, andar também no Espírito. Louvado seja Deus. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24, vai nos dizer: e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. E o versículo de número 25 vai falar: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Irmãos, vamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, como passar pelo deserto. É uma grande aula que Jesus está nos dando. Convido os irmãos a meditar nesta palavra. Amados, eu agradeço esta minha riquíssima oportunidade. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.